Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, Luke Silva do canal Reflexões Marciais. E hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre violência e defesa pessoal, né? Ou legítima defesa. E para deixar isso bem claro, eu vou ler aqui, né, o que eu encontrei sobre o que é o conceito de legítima defesa. Então, só um minutinho. Conceito de legítima defesa, né? É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando para tanto moderadamente os meios necessários, né? Então vamos lá, olha que interessante, né? A defesa pessoal, né? Ou seja, nesse caso, a legítima defesa, ela não é só em relação a mim mesmo, por exemplo, né? Que seria autodefesa, mas também em favor de outrem, né? Então, por exemplo, você está andando com a sua namorada na rua e algum mal intencionado vai lá e passa a mão nela, por exemplo, né? Ou então tenta agredi-la de alguma forma, né? Se você é, reage e defende ela, né? E, por exemplo, acerta ele, ele cai no chão, né? Desmaia, que seja, né? Mas você fez isso para defender a integridade física dela, isso é legítima defesa. Isso também é legítima defesa, né? Então, ou seja, há dois tipos de legítima defesa, né? O agressor que me ataca e eu me defendo, né? Ou seja, se trata apenas de defender apenas a minha própria integridade física, ou a legítima defesa também se trata de defender alguém que pode estar sofrendo alguma agressão injusta, né? E é interessante falar injusta, né? Porque, por exemplo, isso também se estende a, por exemplo, você percebe, você está na fila, em alguma fila, né? Pode ser de um banco, por exemplo, né? Que está saindo para fora do banco. Aqui na minha cidade, em algumas épocas, acontece bastante, né? Em época de pagamento, as filas do banco ficam tão grandes que às vezes, né, sai para fora, principalmente porque o horário do banco abrir, né, é 10 horas da manhã e as pessoas para ir embora mais cedo, chega mais cedo e fica ali, né, na fila para poder entrar quando o banco abrir, para elas poderem serem atendidas o mais rápido possível, né? O que na prática acaba não adiantando nada, mas enfim, isso acontece. Mas vamos supor que você está numa situação dessa, né? E você vê alguém agredindo uma senhorinha ou um senhorzinho de 70 e poucos anos que você percebe que é bem frágil, que não tem condições de defender, né? Se você for lá e tomar as devidas providências, né, para defender, no caso, essa senhorinha ou esse senhorzinho idoso, né, isso também é legítima defesa, né? Só que tem um ponto também que a gente não pode esquecer, ó, é a defesa necessária empreendida contra a agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando para tanto, vamos destacar essa parte, moderadamente os meios necessários, né? Mais uma vez, usando para tanto moderadamente os meios necessários. O que isso significa? Gente, a gente tem que deixar isso bem frisado, é muito importante, porque isso pode ser a diferença, né, entre você não apenas sobreviver e chegar em casa, mas entre você ser preso ou não, certo? Numa possível situação onde você acaba sendo processado, né? Então, vamos colocar essa mesma situação, né? O senhorzinho está sendo agredido, né? Você percebe que ele naturalmente não tem as condições necessárias para se defender sozinho. Você vai lá, aborda o agressor, tenta conversar, né?
ah, não faz isso não, coitado, vamos conversar e tal. E o agressor resolve, né? Tava ali agredindo o senhorzinho em questão, ele passa a querer agredi-lo e vai para cima de você e você se defende. Digamos que você se defende, derrubou ele e ele caiu desacordado, né? Você vai lá e monta em cima dele e começa a socar ele, né? Ou então não precisa nem montar em cima, às vezes você chuta ele no chão. A partir do momento que você fez isso, você passou de alguém que estava se defendendo, e nesse caso defendendo um terceiro, para ser o agressor, né? Então, isso é muito importante. Você se defendeu ou defender um terceiro, seja lá quem for, pode ser conhecido ou desconhecido, né? Você respondeu com força suficiente para parar a agressão e mesmo assim continuou, você passa a ser o agressor, certo? Então, perante a lei, se aquele sujeito que você derrubou, por exemplo, né, às vezes até deixou ele desacordado, resolver entrar num processo contra você, mesmo ele estando errado, né, ele vai ganhar, porque isso perante a lei já é excesso de força, né? Então você tem que usar os meios necessários para se defender ou defender o terceiro, mas de forma moderada. O que isso significa? Mais uma vez, significa fazer o necessário para parar a agressão. Parou, vai embora. Sai dali, não fica dando bobeira, porque você pode ter, né, até parado a agressão, mas esse agressor pode voltar com uma faca ou com uma arma de fogo e terminar o que começou. Às vezes ele mata você e o senhorzinho que você defendeu, por exemplo, né? Ou só você, porque você entrou no meio de algo que na cabeça dele você não tinha nada a ver, né? Então ele tem mais ódio, ele ficou com mais ódio de você do que da pessoa que ele estava agredindo inicialmente, né? Então isso é muito importante, né? Se for preciso se defender ou defender um terceiro, use também a inteligência. Não é só músculo, não é só técnica. Use também de inteligência, porque isso pode ser a diferença entre você ficar vivo, permanecer vivo ou morrer, ou a diferença entre você continuar livre ou ir parar na cadeia, né? Por conta de algo que a gente sabe, o agressor muitas vezes ele está errado sim, só o fato dele ser agressor ele já está errado, né? Se você não agrediu ele fisicamente, ele não tem nada que te agredir, né? E outra situação também, não é só esse tipo de situação. Para muita gente ainda é surpresa, apesar de muitos canais, né, de artes marciais e defesa pessoal falarem isso, mas para muita gente ainda é surpresa. Mas, por exemplo, até mesmo se você reagir a um assalto, né, com força excessiva, você perde a razão, o ladrão fica solto e você fica preso por meses. É sacanagem? É. Mas a lei funciona assim. Quer dizer que ela está correta? Não. Mas é a lei. Por mais que a gente não concorde, a gente tem que respeitar ela, a gente tem que se adaptar a ela, né? A gente tem que se submeter a ela. Então, é por isso que a gente frisa muito também a questão psicológica, né? E a pessoa, qual que é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que não é treinada em nenhum método de defesa pessoal ou arte marcial e a pessoa que é leiga, né? Na mesma situação, vamos colocar agora do assalto. Qual que é a diferença entre os dois, né? O cara que é leigo, geralmente ele age muito pela emoção. Aí ele foi assaltado ali, ele ficou com raiva, atacou e montou em cima, bateu, porque ele foi movido pela emoção, né? Já o praticante de arte marcial e métodos de defesa pessoal, a gente não pode dizer que não existe o fator emocional, porque sempre existe. Somos todos seres humanos, né? E nesse tipo de situação, se você não sentir realmente nada, é porque você já está morto,
né? Só que, nesse caso, a pessoa que já é treinada em defesa pessoal, né, geralmente ela tem uma frieza suficiente para analisar a situação. Ó, será que compensa reagir? Será que não compensa? Né? Ela vai esperar, por exemplo, aparecer o momento mais propício para uma possível reação, porque nem sempre convém, né? Então essa é a diferença. Mas, como eu disse em outros vídeos, toda regra tem sua exceção. Vai ter aquela pessoa que nunca treinou na vida e vai ter um controle mental imenso, e às vezes o cara que treina arte marcial há anos e anos vai se descontrolar? Pode acontecer, né? Mas não é a regra. A regra é que o leigo geralmente, né, se mova mais pela emoção e por isso muitas vezes se dá mal mais do que o cara que é treinado. Mas, por favor, não cometam o erro de subestimar nenhum nenhum agressor, certo? Porque naquele momento ali, o agressor, ele tá com a adrenalina lá em cima. Por mais que no dia a dia dele ele não tenha intenção de matar ninguém, mas naquele momento ali, como ele está movido pela emoção, a chance dele se descontrolar é muito grande. Então, em qualquer situação, seja com qualquer adversário que for, seja ele maior que você, menor que você, mais forte, mais fraco, mais franzininho, né, mais musculoso, gordinho, magrelinho, seja o que for, né? Não subestime seu agressor de forma alguma, né? Porque nesse tipo de situação, quando alguém parte para cima, é porque ela já perdeu o controle mental e emocional, ou seja, o psicológico dela já está abalado, ok? Então, no mais é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez, né, que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo. Estamos abertos também a sugestões, né? É uma coisa que eu não tinha falado nos outros vídeos, mas sintam-se à vontade, não apenas para criticar, desde que seja com respeito, mas também para dar sugestões para a gente, porque isso enriquece muito o nosso trabalho, né? Nós somos já professores, eu e o Zé Carlos já somos professores de arte marcial e defesa pessoal, sim, mas ninguém sabe tudo. Em qualquer área do conhecimento humano, não só na arte marcial, mas em qualquer área do conhecimento humano, por mais inteligente, por mais conhecimento que a pessoa tem, ninguém sabe tudo. Então estamos abertos, sempre abertos a sugestões, sim, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e até o próximo vídeo, certinho? Obrigado a todos e fiquem todos em paz.